Fala pessoal, eu sou Carlos Caçaú e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre sadhana, sobre prática espiritual constante, sobre construção dessa constância na nossa vida e esse se tornar o caminho para a gente construir a vida que a gente quer viver. A ideia desse vídeo aqui veio da mensagem do Vinícius, que me mandou aqui no Instagram, valeu Vinícius, e ele botou assim: eu estava numa caminhada de autoconhecimento e saí desta há um tempo, sei lá, pensei que estava bom já. Eu estou voltando aos poucos da minha jornada. Hoje voltarei a meditar e entrar no vazio para ver se eu me acho de novo. Pois é, Vinícius, o que acontece, né? É natural a gente sair da caminhada quando a gente para de praticar aquilo que a gente acredita, né? A gente acha que a gente já chegou lá. Só que não existe isso de já chegou em algum lugar. Você tem que constantemente se lembrar do que você é de verdade. Esse processo de meditar diariamente, fazer yoga, cuidar da sua alimentação, enfim, se tornam então novos hábitos, né? Se tornam novas escolhas para a sua vida. E esse constante revisitar do que você é, do que você acredita, seja lá o cosmos, a energia divina que nos une, o amor transcendental que é o que nós somos feitos e de onde viemos para onde vamos, se você não revisitar isso diariamente, Maya, a ilusão da separação, a ideia de que eu estou aqui por trás desses olhos, você está aí por trás dos seus, não existe, né, uma coisa só, existe tudo separado, começa a confundir os seus sentidos, as suas percepções e fazer você acreditar que você verdadeiramente está separado de tudo e de todos. E aí isso começa a confundir os seus pensamentos, que vão se traduzir nas suas palavras, nas suas ações, e aí quando vê, você já está tendo ações incongruentes com aquilo que você acredita ser verdadeiro, que você já aprendeu no passado e que você está esquecendo. E aí esse desalinhamento, né, esse sair de eixo, começa a se tornar claro conforme a gente vê a vida ficando um pouco mais densa, né, oferecendo um pouco mais resistência, as coisas começam a ficar talvez não tão fluidas como eram antes. Eu também passei por isso, cara. Olha, em 2015, 2016, eu me tornei vegetariano e eu fiquei vegetariano por 2 anos e depois eu fiquei 1 ano sem beber, 1 ano sem álcool. E nessa época, né, eu lembro que lá atrás, quando eu iniciei minha caminhada também de pesquisa, de busca, de entender outras coisas mais profundas, né, que são as coisas que a gente traz aqui nesse canal, eu acreditava que aquilo ali era o certo. Então a motivação da minha escolha veio de um lugar errado, que era já partindo de um lugar de julgamento, de achar que, bom, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, e eu quero me elevar espiritualmente, eu quero me desenvolver, eu quero me conectar com a luz, então eu vou trilhar esse caminho aqui. Então a motivação já começava errada. Mas muito bem, beleza, passei esses 2 anos vegetariano, 1 ano sem beber, e nessa época foi muito bom para eu observar os meus gatilhos, né, os meus apegos aos prazeres, né, principalmente com bebidas, saindo, ou estando em eventos sociais e tendo oportunidades ali de olhar o que me fazia, como é que eu me sentia, né, eu falo sempre assim, a gente que é homem, né, a gente vai sair para algum lugar, mulher também, né, todo mundo, né, mas acho que o homem pesa mais um pouco isso, né, a gente vai sair para algum lugar, um lugar social, assim, uma boate, uma festa, uma coisa, a gente fica até incomodado, sabendo o que fazer com as mãos se não estiver segurando alguma coisa, seja um copo, uma garrafa, alguma coisa. Então, foram bons momentos de observação quanto a isso. Entretanto, dentro de mim criavam-se então pequenos sentimentos de superioridade, né, que geravam separação. Afinal, se eu acreditava que eu estava trilhando o caminho certo, todo o resto que não trilhava esse caminho estava trilhando o caminho errado. E isso gerava julgamentos, comentários, pensamentos que me faziam me sentir separado das pessoas, e não é isso que a gente quer. Durante essa fase da minha vida eu sentia assim o meu corpo mais leve, mais purificado, era mais fácil de meditar e tudo mais, mas isso não necessariamente se refletia diariamente nas minhas atitudes com as outras pessoas ao meu redor. Até o dia que eu tive uma experiência mística, né, uma meditação bem profunda assim, onde eu tive uma visualização sobre dualidade, uma reflexão muito profunda sobre dualidade, e aquilo ali, um dia eu compartilho com vocês, já falei isso em outras, nas lives dentro da Escola do Fluxo, enfim, mas um dia eu trago aqui no YouTube. E esse dia me trouxe assim, uma consciência muito profunda sobre... não existe separação, né? Enfim, a gente já sabe disso, a gente fala disso aqui, mas eu senti fisicamente que não existe caminho errado, só existe caminho certo, sabe? Então não vale a pena eu julgar se, poxa, ser vegetariano é melhor do que ser isso, ser vegano é melhor do que ser carnívoro, seja lá o que for. Aos olhos da criação, aos olhos da vida, né, da existência, só existe caminho certo. Por quê? Porque todos os caminhos levam ao crescimento, todos os caminhos levam ao aprendizado. Alguns caminhos são um pouco mais tortuosos que outros, né? Alguns caminhos são mais fluidos do que outros, mas os olhos da criação ela está só observando, ela não julga. Quando eu tive esse momento de reflexão, foi em 2017,
eu fiquei assim, cara, por que eu acho que ser vegetariano vai ser melhor, que vai me levar espiritualmente? Cara, onde é que eu tô querendo chegar com isso tudo, né? Quer saber? Vou voltar a fazer minhas coisas. Aí na semana seguinte eu voltei a comer carne, até gravei vídeo aqui no canal falando, pô, passei 2 anos vegetariano, voltei a comer carne, depois eu voltei a beber também, e aí voltei pra festa e tal. E aí com o tempo, e voltando constantemente para as práticas meditativas, eu fui percebendo que não é sobre o que é certo ou o que é errado, mas é o que funciona e o que não funciona, o que ajuda e o que não ajuda. Fazer compromissos consigo mesmo, melhores escolhas sobre como se alimentar, sobre como cuidar do seu corpo, como se exercitar, como pensar, como falar. Fazer todas essas escolhas, na verdade, trata-se de como construir uma vida mais harmônica, né? Nós somos todos feitos de hábitos, né? E essas atitudes, essas escolhas são as chaves, as motivações que vão construir, então, novos hábitos, novas formas de agir e, consequentemente, uma nova vida. Mas o difícil na nossa vida, então, é a constância, é manter esse compromisso com as nossas escolhas, com os nossos hábitos, né? E é aí que entra o papel da sadhana, da prática espiritual, que deve ser feita diariamente. Escolher e ter motivações assim muito sólidas do porquê que você quer construir uma prática espiritual diária. Essa prática, essas melhores escolhas que você começa a fazer, não são então para você, sabe, melhorar e se evoluir espiritualmente, conseguir ter meditações cada vez mais transcendentais, chegar lá e dar um high five em Deus todo dia quando você sentar para meditar. Isso se torna consequência da sua prática, é algo que você vai construindo essa relação consigo, com o que você é, com aquilo que você acredita, né? É algo que você vai construindo. A motivação fundamental para que você construa esses hábitos é a consciência, a clareza de que tudo isso me mantém num estado harmônico, faz eu oscilar menos, faz eu sofrer menos. Na filosofia taoísta é dito que o homem precisa ter 3 momentos ao dia: o momento terra, o momento humano e o momento céu. O momento terra é o momento do trabalho, da servitude, momento onde você está ali mexendo na terra, né? Arando ali, está ali plantando a sua comida, fazendo seus esforços para que você consiga sustentar a experiência humana. O momento humano é o momento onde você aproveita, onde você goza da experiência humana, né? Onde você realmente tem um momento de lazer. Então vamos botar assim, se é o momento terra, o momento seu de trabalho, de você passar a sua tarde lá, enfim, construindo, né, a sua vida material, o momento humano é onde você aproveita dela, sabe, fazendo sexo ou estando curtindo, comendo uma comida saborosa, aproveitando a experiência que é estar encarnado. E o momento céu é um momento de reconexão com a verdade transcendental do que você é. E diariamente você precisa se lembrar disso. Diariamente você precisa entrar em contato com esse aspecto divino do que você é, que está aí por trás dessa mente, por trás desse corpo, por trás desses olhos, observando tudo à sua volta. Esse momento céu, ele pode ser uma meditação diária, pode ser 5 minutos do seu dia, pode ser 10 minutos do seu dia, pode ser 1 hora do seu dia, pode ser um yoga que você faz, pode ser qualquer coisa, pode ser andar descalço na grama, desde que você tenha consciência de que naquele momento é um momento seu de reconexão com o silêncio, de reconexão com o vazio, de reconexão com o amor, de reconexão com Deus, sabe? É um momento céu do seu dia. Isso por si só já configura a criação de uma sadhana espiritual que você vai revisitar diariamente. Só que tem um detalhe, que para você conseguir sustentar essa sadhana, o que dizem também nas escrituras é que você precisa manter uma alimentação baseada em plantas, uma alimentação vegetariana. Agora, por quê, né? Bom, no Ayurveda, os alimentos eles podem ser categorizados em 3 tipos, que são os alimentos tamásicos, os alimentos rajásicos e os alimentos sáttvicos. Os alimentos tamásicos são os alimentos de digestão lenta, os alimentos pesados que promovem uma letargia física e também a nossa ignorância, cada vez mais esse sentimento de separação. A ignorância é a não compreensão da verdade, é o não conhecimento, portanto, a não visão de que tudo é um, tudo é Deus, não existe nada acontecendo que não seja isso. Alguns alimentos que são considerados tamásicos, né, que geram essa ignorância na nossa mente, são carnes em geral, massas, frituras, comida que é artificial, então biscoitos, coisas enlatadas, comida preservada, comida que não é fresca, comida frita, comida pesada mesmo, densa, né? Massas, pães, pizzas, todo esse tipo de coisa que promove a letargia do nosso corpo e, consequentemente, a ignorância da nossa mente.
Já as comidas rajásicas são os alimentos que provocam a estimulação do nosso corpo e muitas vezes a agitação mental. Então café, chá que também tem a cafeína, chocolate, tomate, pimentão, pimentas em geral, qualquer comida apimentada, usar temperos apimentados também, e também aí o queridinho da nação brasileira, que é cebola e alho. Cebola e alho é considerado rajásico. E nesse país aqui eu acho que não tem absolutamente nenhum prato que não vá utilizar cebola e alho como tempero. Até para fazer arroz a gente coloca cebola e alho. Morando lá fora, né, quando eu vou fazer um arroz assim, que eu começo a refogar esse cebola e alho, para o pessoal ficar sem entender. Mesmo que eu não entenda nada de alimentação ayurvédica, a pessoa fica assim, como assim tá botando cebola e alho no arroz? No final de contas eles gostam, fica gostoso. Mas são alimentos que promovem também a agitação do nosso corpo, a estimulação e a agitação da nossa mente, né? Não por acaso, né, muitos de nós temos dificuldade de entrar em estado meditativo. E também aqui no Brasil também é um povo quente, né? Então pensa aí que a gente está o dia inteiro se alimentando de coisas que fazem o nosso corpo ficar quente. E as comidas sáttvicas são aquelas que mantêm a gente num estado harmonioso, calmo, sutil e que de maneira geral promovem o bem-estar do nosso corpo e da nossa mente. Alguns exemplos de comidas sáttvicas são grãos, feijões, leguminosas, alimentos frescos, né? Então frutas frescas, hortaliças frescas, né? Sempre comer comida fresca, assim, realmente se alimentar somente daquilo que sai da terra e que tu pode comprar na feira ali toda terça e quinta na sua semana, na sua rua. Mel também, nozes, oleaginosas e principalmente comer em paz, comer sem agitação, sem ficar mexendo no celular enquanto você come, sem ficar conversando muito, né, ou tendo conversas fúteis, ou vendo noticiário, vendo, sei lá, balanço geral lá, um monte de morte, um monte de coisa, enquanto você está se alimentando. Isso é você conseguir contribuir para que a sua alimentação se torne cada vez mais sáttvica, cada vez mais harmônica e em paz. E por que eu estou falando tudo isso? Para você conseguir pensar sobre sadhana, sobre prática espiritual. Porque você precisa entender que tudo é causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. E se você acordou num dia com preguiça, mal, agitado, confuso, com dúvida, com autocrítica, com 1 milhão de questões passando na sua cabeça, olha aí o que você tem se alimentado, o que você comeu ontem, que horas você foi comer ontem, como é que o seu corpo está quando você acorda. Para isso serve a sua meditação também matinal, para você ter esse momento de autoobservação e fazer essas reflexões de causa e efeito. O que eu comi, como que o meu corpo está se nutrido. Isso aqui é Annamaya Kosha, né? Isso aqui é a capa feita de comida. Você literalmente se torna aquilo que você come. E se você não consegue fazer essa associação de como a minha alimentação está interferindo no meu estado de espírito, no meu humor, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas escolhas, na minha capacidade de me manter em movimento, em harmonia com aquilo que eu desejo construir, caminhando na direção das escolhas que eu sei que são corretas, vale a pena você tirar um tempinho aí para você revisitar a sua dieta e voltar para os seus estudos de autoobservação, para você entender como que aquilo que você tem se alimentado está interferindo na sua mente e na sua disciplina. Aí você aproveita que você vai iniciar esse processo de autoobservação e inicia uma nova sadhana. Cria ali um ritualzinho diário de meditação, de observação dos seus pensamentos, de escrita, de ler as afirmações para você mesmo, de reler esse processo, de agradecer, de fazer exercício, seja lá o que for. E vai associando isso com pequenos ajustes da sua dieta, sem também se cobrar tanto, se dar tanta chibatada não, que o caminho também é tortuoso e a gente vai tomando tropeço. Eu também tomo meus tropeços de vez em quando, eventualmente também como uma parada que não deveria ter comido, sabe, como coisas pesadas, ou me sinto letárgico, tenho dificuldade de acordar cedo, tudo isso acontece comigo também, mas como o Vinícius perguntou, né, como é que a gente volta para o eixo? É se lembrando da importância de tudo isso, fazendo essas pequenas observações, fazendo os pequenos ajustes e sempre ali voltando e criando então novas práticas, novos hábitos dos quais você pode se ancorar firme ali, se lembrando da importância disso diariamente, tendo ali o seu momento céu diário, beleza? Espero ter ajudado você, fica de olho no exercício aqui no final do vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo aqui, se você curtiu, respondendo assim um comentário de alguém, se quiser também mandar mensagem lá no Instagram, alguma coisa aqui, também me ajuda aqui a construir, abordar algum conteúdo com um pouco mais de profundidade. Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço.